as heresias de Ed René Kivitz e a omissão dos apóstolos. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Nós estamos passando para fazer esse vídeo aqui, um vídeo que eu não tinha programado para fazer, não é? Porque nós não temos a prática de fazer vídeos com esse propósito de seguir um modismo, de seguir a onda das notícias, não é? Aqui quem faz as notícias é o Senhor, mas quando o Senhor nos traz algo e com conteúdo próprio, então nós fazemos, não é? Muitos assuntos já seguiram aí, assuntos emergentes, que nós não fizemos vídeo sobre ele, porque Deus não nos trouxe nada. Não vou fazer um vídeo só para seguir a moda, só para ganhar alguns likes, só para... não, o propósito desse canal não é jornalismo gospel. O propósito desse canal, o nome é Na Pegada de Yeshua, é seguir a nuvem de Deus, é estar na linha quente do que o Espírito Santo nos ensina a discernir. Então, esse assunto está muito em voga agora, tem muitos pastores agora na posição de advogados da Bíblia, não é? E alarmados, e nós vemos que temos que ponderar e ver o equilíbrio aí, o fio da meada, a consequência, o que aconteceu, porque com certeza tem uma consequência de uma fala tão infeliz, tão miserável dessa do Ed René Kivitz, não é? Mas, assim, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque eu tive a oportunidade de conhecer o Ed René Kivitz, conhecer assim, vê-lo pregar ao vivo, ver ele ministrar, e naquela feita eu já não sentia de Deus assim um reverberar, um retorno de acatar, vamos dizer, o que ele estava aplicando ali. Foi em Salvador, no Centro de Convenções, foi um congresso sobre discipulado. Então, tinha um servo de Deus chamado David Cornfield falando sobre discipulado. Já tem um tempo, um bom tempo, mais de 10 anos. E depois nós vimos a equipe de Rick Warren falando sobre uma igreja com propósito, uma vida com propósito, seus best-sellers. E também naquela feita o Ed René também deu uma palavra. Nenhuma das palavras ali foram heréticas, mas também eu não senti de abraçar aquela estratégia de discipulado, porque era muito americanizada, e um modelo muito americano, muito previsível e cheio de passozinhos assim previsíveis, que o americano gosta muito disso, né? E aí eu não quis abraçar, mas comprei o material para pesquisar, enfim. E dali que eu conheço, o Ed René Kivitz não é um nome que caiu de paraquedas assim na minha caminhada ministerial, já é um nome conhecido. E não é de hoje que ele tem dado essas cabeçadas. Eu não sei o que acontece, irmão, mas ministro da palavra, quando eles ficam diante da telinha, falou em televisão, parece que eles literalmente amarelam, eles parecem que leem a Bíblia de cabeça para baixo. Eu já venho denunciando aqui homens como Caio Fábio e como o próprio André Valadão. Quanta abobrinha esses caras falam na televisão, meu Deus, e nas redes sociais também, como falam coisas fora. Um é mais pavão, fala politicamente correto, é o André Valadão. Agora já o Caio Fábio fala mesmo heresias, coisas, e dentro desse pano de fundo do que a René Kivitz falou em relação a levantar uma bandeira de proteger e de acolher o homossexual. Então, Caio Fábio é fã disso aí. E eu tenho falado aqui todo o tempo, denunciado todo o tempo, e quem conhece os vídeos, vocês podem conferir os vídeos aí, e quem conhece esse canal sabe que você vai ver um sem número de vídeos sobre isso, não é? O Ed René, numa entrevista há algum tempo, com o Luiz Felipe Pondé, que é um dos filósofos brasileiros mais renomados hoje, dos modernos, o Luiz Felipe Pondé, o Leandro Carnal e o Cortella são os três mais respeitados dessa trilogia aqui no Brasil, não é? E o Luiz Felipe Pondé foi fazer uma entrevista e fez algumas perguntas teológicas que o Ed René Kivitz foi, assim, miseravelmente infeliz nas suas respostas. Não dá para eu falar o contexto, senão o vídeo vai ficar comprido. Mas a entrevista com o Marcelo Tais, que também é gay, assumido, e enfim, o Marcelo Tais fez uma pergunta muito importante e assertiva para o Ed René, e o Ed René foi infeliz. O Marcelo Tais diz assim: o que eu faço para ter meus pecados perdoados? Olha que pergunta inteligente, pergunta importante que o Marcelo Tais fez. Sabe o que foi que Ed René falou? Confie e descanse na misericórdia de Deus.
Não, meu querido. Não vem com esse universalismo, não. Não vem com essas meias respostas. Por isso que eu não gosto da posição do padre Fábio de Mello. Tem um bocado de crente que bate palma para o padre Fábio de Mello. Hoje eu admiro mais o padre Marcelo Rossi, que dá na lata, que já quebrou a cara, já beijou a lona, mas denuncia o pecado, denuncia o comunismo aqui no Brasil. Agora as pessoas gostam mais de um Saul, um bonitão, né? Um pavão, como é o padre Fábio de Mello. Então engole as heresias que aquele lá também fala e levanta a bandeira. Não se posiciona nem como a Igreja Católica se posiciona em relação ao homossexualismo. Mas esse é assunto para outro vídeo, né? Você sabe o que ele falou? O Ed Renekiewicz falou para Marcelo Tais? Confia nas misericórdias do Senhor. Não, meu amigo. Fale o que Jesus falou. O que é importante para teus pecados perdoados? Se arrependa, metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Arrependa-se. Todos os grandes homens da palavra que pregaram o evangelho genuíno não abriram mão dessa expressão, metanoia, se arrependa, não é? João Batista pregou o evangelho de arrependimento. Jesus pregou sobre arrependimento. Pedro, arrependa-se lá no começo de Atos. Paulo, arrependa-se. Não dá para negociar. Se falou de pecado, não é? A armatiologia, a doutrina do pecado, ela tem seus pilares em falar sobre arrependimento. Arrependa-se. Mas o Ed Renekiewicz, para ter uma palavra universal, para não agredir ninguém, para ser, né, o cara da empatia. Essa palavra está tão desgastada hoje, né? Essa onda coach fez isso. Irmão, nós temos que despertar, nós temos que ser guardiões do evangelho. Cada onda de judaísmo, onda coach, cada onda que vem, não é? Aí traz uma deteriorização da sã doutrina. Logo nesses dias, né, que a gente celebra o período da reforma, né, da reforma protestante, né, o dia da reforma protestante, sola graça, as 5 solas de Leonardo, de Martinho Lutero, não é? Sola graça, sola escritura, não é? Glória só a Deus, sola glória, só Cristo, somente a fé. Essas 5 solas, não é, que nós devemos abraçar e guardar, que não ficaram para trás. O Ed Renekiewicz jogou tudo para cima. Sabe o que foi que ele falou? Que a Bíblia tem que ser atualizada. Dá uma olhada no começo da sua Bíblia, nas primeiras páginas, que já está escrito lá, revista e atualizada. Então ele propõe a atualização da atualização. Sabe qual é o pano de fundo? Para agradar os gays da igreja dele, né? Ele diz assim, se nós quisermos pregar o evangelho hoje, nós temos que atualizar nossas Bíblias, porque inclusive por causa de 3 textos, e tem os homossexuais, as pessoas homoafetivas que estão na nossa igreja se sentem oprimidas. Ah, para com isso, cara. Vai amadurecer. Assume se você é um crente ou se você quer agradar a Deus ou aos homens, se posiciona. Não são apenas 3 textos, mesmo que fosse, era o bastante. Porque você conhece a teologia, você sabe que um princípio da teologia é que quando um assunto é falado 3 vezes na Bíblia, ele é tido como algo sólido. Mas nós podemos dar vários textos aqui. E tem outra, não é só Malacói que aparece na palavra, não. Em 1 Coríntios 6, a partir do verso 9, Romanos, Apocalipse, no Antigo Testamento, Deuteronômio, Gênesis capítulo 19, Deus tocou fogo lá em Sodoma e Gomorra e mais Zeboim e Ademar, 4 cidades pegaram fogo por causa dessas coisas. Não é só malacoísmo. Tem outra expressão chamada acenocoitai. Acenocoitai é a prática de um homem levar outro homem para a cama. Você está familiarizado com esse sufixo, né? Coitai de coito? Você sabe o que é que eu estou falando. Então, o Ed Renekiewicz foi infeliz nas suas palavras, querendo agradar mais aos homossexuais da igreja, acolher os homossexuais dele, ter empatia. Diz que a Bíblia tem que ser reformada, que a Bíblia tem que ser atualizada. Ele já fez uns vídeos aí querendo remendar, mas a Bíblia diz, Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Não tem para onde correr. Agora tem o outro lado também, viu, irmão? Porque o título desse vídeo é A Heresia de Ed Renekiewicz e a omissão dos apóstolos. Teve uma outra onda que não foi muito boa aqui no Brasil, não. A gente tem que filtrar. A onda aí do G12, que já faz quase 15 anos, um pouco mais, trouxe uma era apostólica de apóstolos de si mesmo, homens que se auto-intitularam, homens que porque botaram um anel de ouro no dedo, se tornaram apóstolos.
homens que colocaram um terno Armani ou um terno luxuoso de marcas europeias, se tornaram apóstolos. É só com o dedão para mandar para lá e para cá. Lembra de Michel Temer? Só assim, ó. Os apóstolos daquela era. Cadê eles agora? Todos estão acoitados, escondidinhos com a sua mascarazinha no rosto, tomando seus remedinhos, suas azitromicinas da vida e deixando a igreja lá. Onde é que você vê um apóstolo se levantar, um exortador aí para dizer, vamos congregar a igreja, vamos repelir esse vírus fake, vamos nos posicionar? Eles estão juntando seu dinheiro, contando suas cédulas, indo morar na América, como essa galera de apóstolos todos que foram tão profetas aqui e apóstolos no Brasil, e agora se levantaram de Minas, foi todo mundo, tá todo mundo lá na América agora. Profetas com a boca costurada. Não tem exortação no Brasil. Cadê a palavra exortativa? Porque um apóstolo significa enviado, ele tem acesso às igrejas. Ele é mais do que um bispo, que no radical é episcopo, um supervisor, pastor de pastores. O apóstolo, ele é um enviado. Jesus é o maior apóstolo de todos os tempos. Então, ele não tem autoridade nas igrejas para exortar as igrejas, para isso não acontecer. A consequência dessa geração aí de René Kivitz é por causa da omissão apostólica de homens que, comem na mão de Mamon, apóstolo que gosta de dinheiro, de ostentar. Não tem nada a ver com apóstolo isso. O apóstolo da Bíblia, a maioria todos morreram martirizados, foram perseguidos, não estão ligando para a igreja perseguida, não estão ligando para os missionários que estão aí pregando a palavra e passando o perigo de ser degolado, como os missionários que estão em Somália, Coreia do Norte, todos esses lugares, Eritreia. Cadê os apóstolos daqui? Onde é que eles estão, irmãos? Então eu e você temos que nos levantar em clamor, em oração e discernir. Nós não aceitamos essa geração herética de René Kivitz, mas também não vamos ficar refém e nem vamos ficar dependente desses apóstolos de boca costurada, esses apóstolos de nome que não foram aclamados pela igreja. Nós temos algumas congregações em Aracaju. Os irmãos de Aracaju me chamam de apóstolo. Aqui, onde eu pastorei, em Feira, na Bahia, me chamam de Rick, os irmãos. Eles me chamam de apóstolo porque a igreja aclamou isso. Mas eu não vou viver disso. Eu não dependo dessa nomenclatura apóstolo. Eu sou um enviado de Cristo. Mas eu sou essencialmente um pastor. O Senhor me chamou para pastorear as ovelhas, para tirar o carrapicho de ovelhas. Eu sou realizado com isso. Então, onde é que estão nossos apóstolos agora? Então, na ausência desses guardiões da palavra, do evangelho na igreja, se levanta essa geração aí, de pessoas que gostam de dar a palavra para agradar e ficar passando mão e colocando pano e alisando o pecado do homem. Não estou falando só do pecado de homossexualismo, não. Do pecado da mentira, do adultério. Nenhum desses vai entrar no reino dos céus. E muito menos esses apóstolos omissos, que não exortaram, não trouxeram conserto na igreja. Dá um confere lá no capítulo 19 e capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo se despedindo da igreja, exortando, dizendo, olha, vai se levantar lobos, como um bom apóstolo. Se liga, igreja, vai se levantar lobo, vocês têm que estar juntos aí. Vai se levantar gente para trazer palavra herética. Então, igreja, em nome de Jesus, vamos nos posicionar. Não fique refém de apóstolo, que esses apóstolos de nome aí, eles não estão nem aí, eles querem abarrotar suas contas de dinheiro. Você tem que ficar na dependência do Senhor, para quando vir uma coisa, uma onda triste como essa onda René Kivitz de dizer que tem que atualizar a Bíblia, você repreender, repelir, não só em YouTube, aqui no canal não, mas na sua vida, no seu dia a dia, você se manter curado e limpo dessas coisas, amém? Deus te abençoe, shalom.